posição aqui. Que Deus possa abençoar. Obrigada. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao bispo, agradeço a pastora Anabela por esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. E eu creio que aqueles que venceram a chuva, aqueles que venceram o cansaço, eu creio que Deus tem uma porção poderosa a derramar sobre a sua vida nessa noite. Eu sou pastora, eu sou terapeuta e psicanalista também. E gosto muito da área onde nós trabalhamos as emoções. E essa noite que eu quero compartilhar com você é uma revelação dentro da palavra, um caminho emocional de dores, porque toda dor, tudo aquilo que você não vence, com o tempo te domina. É por isso que é muito importante nós termos as nossas vitórias aqui dentro de nós. Porque às vezes nós vencemos tantos leões lá fora e muitas vezes nós somos abatidos pelos fantasmas aqui dentro da nossa vida. Então essa noite eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra. Ela é muito rica em detalhes e eu vou ter uma linguagem descrevendo os sentimentos. Então, se você não prestar atenção, talvez você perca o fio da meada. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque tudo que você não vence, com o tempo te domina. E Deus, Ele se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com a maneira que você está vivendo as promessas. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão aqui em Lisboa, e isso é uma promessa que Deus fez, e você está aqui vivendo a promessa, e você está aqui onde Deus disse que você estaria, e você está vivendo o seu processo, e você está vencendo as suas guerras, mas talvez você esteja vivendo a promessa abatido, mas talvez você esteja vivendo a promessa triste, mas talvez você esteja vivendo um ministério. Deus te prometeu que você chegaria, estaria em algum lugar, faria algo, e você chegou neste lugar. Você está vivendo tudo isso, mas você está vivendo triste, mas você está vivendo sem forças. Sabe quando você para e pensa assim: quando eu estiver vivendo isso, eu vou estar muito bem, eu vou estar muito feliz. E aí quando você chega neste lugar, como você imaginaria que você estava, você não está. Faz sentido isso para você, igreja? É sobre isso então que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Mas antes eu queria que você colocasse uma mão no seu coração e a outra mão você estendesse para o altar, que é profético. Você pudesse estender as suas mãos aqui para a minha vida. E você pudesse fazer essa oração comigo, dizendo assim: Senhor, neste momento, a minha oração, ela liga céu e terra. Eu concordo com esta oração, onde virá entendimento do Teu Espírito Santo para o meu coração. Existem coisas aqui dentro que dói, e eu nem sei, Deus, da onde vem. Existem dores que eu não entendo, mas a Tua palavra, ela liberta, e eu declaro que haverá libertação de dores esta noite. Eu declaro que haverá entendimento sobre as minhas emoções nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se é a quinta da resposta, você terá algumas respostas essa noite. Amém? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho comigo que tudo que
que você não domina, tudo que você não vence, com o tempo isso te vence. Com o tempo isso te domina. E nós não funcionamos, a nossa vida ela não funciona como você pensa. Ela funciona como está estruturado no seu inconsciente. Existe um lugar na nossa vida que a psicanálise chama de inconsciente, aonde tem um registro de 400% de tudo que você sentiu e viveu. Então, desde a nossa concepção, desde do útero, nós sentimos, nós vivenciamos coisas e isso está registrado no nosso inconsciente. Então, tudo que você vive, toda a emoção que você vive, ela pode deixar a sua alma adoecida, ela pode marcar você. E quando o inconsciente, ele não consegue resolver alguma coisa, porque nós buscamos resolver, nós queremos resolver as situações, o nosso inconsciente, ele busca isso. Isso faz com que a gente entre em compulsão à repetição. Para você entender um pouquinho, por exemplo, uma mãe, um casamento, onde o pai era um banana e a mãe era uma dominadora. A filha, ela fica com raiva daquela situação, porque minha mãe trata meu pai assim. Então, como o nosso inconsciente ele busca resolver, ela não consegue resolver, porque ela é filha na situação. Mas aí o que acontece? Aquilo vem um registro no inconsciente dela. Quando ela cresce, ela procura quem para casar? Um marido banana. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele busca resolver um problema. Então, ela não conseguiu resolver pela posição de filha, ela quer resolver o problema agora casando. Só para você entender que este lugar do inconsciente, ele manda comando sobre a nossa vida. E o inconsciente nosso, ele é atemporal. O que significa isso? Ele não tem registro de maturidade. Então, por exemplo, por que é muito importante você conhecer suas dores? Porque com o tempo ela vai te dominar. E como é atemporal, por exemplo, uma pessoa lesionada na sua adolescência, vou pegar um caso. Por exemplo, uma criança privada, uma criança com muita escassez e rejeição. Então, ela sofreu fortes marcas, lesões nas emoções dela quando ela era criança. Ela se sentiu rejeitada. Isso aconteceu quando ela tinha 7, 8 anos. Esta área da vida dela sofre um congelamento. Então, ela amadurece em todas as coisas, por exemplo, em coeficiente de inteligência. Então, ela se torna uma pessoa que entende de tudo, muito inteligente. Mas esse coeficiente emocional da vida dela, de rejeição, ela fica lesionada e congelada. Então, tudo amadurece, mas ela continua uma criança que se foi com 7, 8 anos, ela continua essa criança lesionada, rejeitada. E o que acontece? Tudo na vida dela, ela interpreta com rejeição. Quem é que já conviveu com pessoas que ela fala assim, por exemplo, poxa, ninguém me ama, ninguém me vê, a pessoa passou pelo outro lado porque eu estava desse lado, ela não quis passar para me cumprimentar. Aí as outras pessoas falam assim, mas eu não vi nada disso, entende? Eu não sei por que ela está, não foi essa a intenção. Só que como ela tem uma lesão de rejeição, e ela fica congelada, tudo que acontece, ela interpreta como se fosse rejeição. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque causou uma lesão nela emocional. E essa noite, eu queria trabalhar com você dentro da palavra de Deus, porque hoje nós vivemos um período onde as pessoas estão muito depressivas. E o que é depressão? Depressão é um excesso de pressão, é um acúmulo de dor.
em situações mal resolvidas. Depressão também é um erro de interpretação. Por exemplo, uma pessoa dessa, rejeitada, ela tem uma interpretação porque ela vê com o sentimento dela. O sentimento dela tem a marca da rejeição. Então, ela sempre vê as pessoas a rejeitando. Ela sempre vê as pessoas a perseguindo. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, hoje, duas coisas que estão inseridas dentro desse contexto, que é muito importante. A depressão e a ansiedade. E o que é a ansiedade? É um acúmulo de medo. É potencializar todas as possibilidades ruins a acontecer. Então, não existe... Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que sofre por ansiedade e potencializa todas as situações ruins da vida. Eu vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui. De repente, você tem uma criança, e aí essa criança simplesmente desapareceu daqui, foi ali na salinha, desceu e tal. Aí o ansioso potencializa todas as possibilidades ruins. Ele fala, a criança não está. Meu Deus, a criança foi na rua, o carro passou em cima, eu estou vendo já a criança estirada lá no asfalto, ensanguentada. Por quê? Porque essa pessoa que sofre por ansiedade, ela aumenta, ela potencializa todas as possibilidades ruins. E isso é uma doença emocional. Isso é um vício emocional. E a Bíblia, como ela revela tudo, e vocês se puderem pôr aqui, em Mateus capítulo 13, versículo 14, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu nunca vi ninguém ter a revelação que eu tive nesse texto. E eu sou uma boa leitora. E eu me senti privilegiada pelo Espírito Santo, pela revelação que Ele me deu. Em Mateus capítulo 13, versículo 14, diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Então Deus está dizendo que cumpre uma profecia de pessoas que estão ouvindo, mas não estão entendendo. Ainda que estejam sempre vendo, nunca estão percebendo. Mateus capítulo 13, versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os seus ouvidos. Então, ele está querendo dizer que existem pessoas que ouvem, mas não entendem, que veem, mas não percebem, e porque tem uma má vontade para buscar esse entendimento. Porque para você entender, você precisa ter uma boa vontade, você precisa ter uma boa atitude, você precisa ter um desejo de busca de entender tudo isso. E fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Então, veja bem, existe algo dentro de nós que eu preciso ver e perceber. Eu preciso ouvir e eu preciso entender isso, Eu preciso olhar e querer realmente enxergar o que está ali, o que está depositado. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não entender com o meu coração, se não chegar esse entendimento dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da sede dos meus sentimentos, não haverá cura. O que eu quero que você entenda de tudo isso? Por quê? Porque vem o maligno e ele rouba esse entendimento. E porque se ele roubar o entendimento, não vai ter cura. O que eu quero que você entenda, que Deus está falando de um lugar dentro de mim e de você, que eu tenho que olhar e buscar, enxergar o que está lá dentro. Que eu tenho que buscar ouvir e deixar o entendimento chegar dentro de mim. Que eu tenho que entender que existe um lugar dentro de mim onde vive a sede dos meus sentimentos. Porque se não chegar luz neste lugar, não haverá cura. E tudo que o maligno faz é tentar roubar isso. Porque eu e você continuaremos ignorantes a este lugar. Por isso que eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse assim para o Senhor: Senhor, hoje
Eu quero ouvir e entender, ver e entender, para que haja cura neste lugar oculto dentro de mim. Amém, Jesus. Este lugar, ele é o lugar onde chega a interpretação. Por que eu quero que você entenda sobre interpretação? Porque nem tudo que você interpreta é a verdade dos fatos, né? É o seu ponto de vista que passa a ser a sua verdade, mas não é a verdade dos fatos. Então existe um lugar dentro de mim e de você onde as nossas emoções são depositadas e é depositada da maneira que eu e você interpreta. Então, por exemplo, este lugar, o que tem dentro deste lugar? A rejeição que você sentiu, ela está lá. A injustiça que você acredita que cometeram contra você, ela também está lá. A humilhação que você sofreu em qualquer tempo da sua vida, seja na infância, em qualquer lugar, ela também está lá. E o que acontece conosco quando este lugar, esse depósito das emoções, ele está cheio de substâncias emocionais lá dentro? Nós crescemos e nós começamos com os nossos juramentos secretos. Quem aqui nunca disse assim: nunca mais eu vou passar por isso? Nunca mais eu confio em ninguém? Nunca mais ninguém me coloca nessa situação? Quem aqui nunca declarou deste lugar que está aí dentro de você nunca mais farão isso comigo? É deste lugar que vem esses juramentos secretos. Por quê? Quando está nesse estágio, ele já criou uma estrutura de orgulho, uma estrutura de autocomiseração. Esse inconsciente já tem muitos registros e agora tem uma estrutura de tudo aquilo que você viveu. Onde estão as coisas mal resolvidas na sua vida? Está lá. Aonde está a dor vivida? Está lá. É um lugar íntimo. Íntimo, mas muito íntimo. É um lugar só seu. Ninguém conhece esse lugar. Ninguém consegue interpretar o que está neste lugar. Você é a única pessoa que visita este lugar e quando você visita, você sofre muito. São poucas as pessoas que conseguem estar sempre visitando este lugar. Sabe por quê? Porque uma das saídas é ignorar que ele existe. O que acontece com a gente? Nós vamos vivendo as conexões da nossa vida. Então, porque, como eu disse, existe uma área adoecida, uma área que tem uma criança congelada, existem registros lá dentro, mas ela é uma área. Aí você vai vivendo todas as áreas e quem olha para você, tá tudo bem. De repente, esse lugar dá uma conexão de dor. Quer ver? Por exemplo, uma mulher muito bem-sucedida, uma mulher que tem lá seu trabalho, é uma empresária aqui e tal. Tá tudo bem na vida dela. Uma pessoa de sucesso, ganhando dinheiro, euro, e tá tudo bem. Aí essa pessoa, você olha para ela, você pensa que ela tem uma estrutura. Aí de repente, essa pessoa está ficando avançada de idade e ela está só. E aí você escuta da boca de uma pessoa dessa assim: eu casar nunca mais. Eu? Por quê? Todas as áreas dela, empresariando, tá tudo bem. Só que aí deu uma conexão com o lugar de dor. Eu fui enganada, eu fui traída, eu confiei em alguém. E essa pessoa não valorizou tudo aquilo que eu fiz por ela. Então, o que ela faz? Nesse momento, ela tem uma conexão de dor. Vocês estão me entendendo como que o presente se conecta com esse lugar? Isso é uma área, mas pessoas têm outras áreas. E por que as pessoas sofrem? Porque este lugar está congelado.
este lugar não amadurece. E porque é atemporal, não está ligado com dor, com tempo. Não tem amadurecimento neste lugar. A dor está ali no registro de uma maneira legítima e imutável. Eu estava aqui, eu morei 10 anos no Japão, fui com 17 anos para lá, então eu sei bem como é a vida de vocês. Porque eu também migrei para lá e vivi todo esse tempo. E eu fui essa semana num lugar, e onde eu moro não tem Häagen-Dazs, que é uma sorveteria. E quando eu entrei ali, nós fomos jantar, eu e meu esposo, e quando eu entrei no lugar, eu olhei e falei, amor, vamos jantar, depois a gente vai ali tomar um sorvete. Aí eu comecei a chorar. E ele, amor, o que foi? Você está chorando? Porque ele viu dor no meu choro, não viu alegria. Eu falei para ele assim, nossa, amor, tive uma lembrança agora. Eu tive uma conexão de dor. Sabe por quê? Porque quando eu morava no Japão sozinha, eu tive depressão, tentei suicídio. Foi muito difícil a minha vida lá. Eu trabalhava muito, eu trabalhava 14 horas por dia. Você já viu algum louco que trabalha 14 horas por dia? Que bom que aqui tem um monte de louco. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu folgava meio domingo só para lavar roupa, fazia as marmitas, as marmitinhas de feijão, de tudo, congelava tudo para o meio da semana. E os dias que eu estava muito triste, os dias que estava tudo muito difícil, porque a gente vive uma vida de economia aqui, amém? Não é assim? Então a gente economiza tudo que pode para que a gente possa então viver os nossos sonhos. O dia que eu estava muito triste, eu ia para uma sorveteria. E aí eu comprava aquele pote de 1 quilo, porque eu falava, não, hoje eu mereço. Nem que for caro. E eu pegava aquele pote e levava para casa, sentava na frente da televisão e comia todo aquele pote de sorvete de macadâmia. E quando eu vi o lugar, eu tive uma conexão de dor. Só para vocês entenderem como que é. E o porquê que é importante a gente ouvir sobre este lugar. Porque a serpente, ela consegue trazer a inimizade entre a tua história e a nossa história com Deus exatamente neste lugar escuro da nossa alma. É o lugar onde não tem entendimento. Aonde você não consegue entender nenhum tipo de propósito na dor, aonde a dor parece que é só para te matar, aonde você não consegue jogar luz neste lugar. Só para você entender, eu vou dar um exemplo de 2 irmãos adotivos, filhos de sangue, juntos, adotados pelos mesmos pais de coração. Os 2 filhos adotivos, recebe gratidão e amor neste lugar e diz assim, poxa, que bom, porque apesar de tudo nós recebemos uma boa família, eu sou grato pelos pais do coração, tivemos oportunidade, estudo, tenho um lar, poderia estar na rua. O outro, no mesmo lugar da alma, recebe rejeição. Por que nós fomos abandonados? Eu preferia passar fome e morar num lixão com o pai ou a mãe de sangue. E ele cresce uma pessoa revoltada, uma pessoa ingrata, a pessoa que não gosta da sua vida, não tem gratidão pelos pais adotivos. Qual é a diferença? A diferença está na interpretação. Um fez uma leitura de gratidão, o outro fez uma leitura de rejeição. E aí o que acontece com este lugar? Ele forma um princípio organizador, o lugar que principia as coisas dentro de nós. Então, neste lugar, o que principia nesse segundo exemplo deste menino é a rejeição. Então, as emoções dele nunca serão saudáveis. Vocês estão me entendendo? Sempre haverá rejeição, agressão verbal, inquietude, insegurança, insatisfação. O outro não. Principiou tudo com gratidão, com amor. Então, a partir dali, tudo que a pessoa pensa, o teu intelecto, tudo que você vê
E todas as suas ações que você terá é de acordo com este lugar que principiou as tuas emoções. Vocês estão me entendendo? Os dois têm a mesma história, mas interpretação diferente que chegou no inconsciente, no lugar onde está depositada as suas emoções. Aí um organizou a emoção, o outro desorganizou tudo. O outro traumatizou, o outro deixou chegar lesão neste lugar, o outro foi impactado com uma maneira violenta, feriu a alma, lesionou a alma. Tudo isso é você que interpreta. A sua verdade pode não ser a verdade que vai te dar vida. A sua verdade, ela pode ser só sua. Ela deve ser questionada. Sabe por quê? Olha só o que a palavra que eu li para você disse. Se você não tiver boa vontade para ver o que realmente está lá, você vai continuar vendo, mas sem enxergar. Ouvindo a palavra de Deus, mas não deixa o entendimento chegar dentro do seu coração. Então não haverá cura. Porque eu e você, nós temos que ter boa vontade para chegar nesse entendimento. Nós precisamos deixar o amor de Deus chegar naquele lugar. Senão você pode ser alguém que está vivendo as promessas. Na posição que Deus disse que você estaria, no lugar onde Deus disse que você estaria. Mas como você está triste. Você está mal. Você já se perguntou assim, por que eu sinto o que eu sinto? Por que você sente? Quer ver? Quer ver o comando desse lugar do inconsciente? Quem aqui já falou assim? Quem aqui já acordou um dia e fala assim, eu queria morrer? Fala a verdade. Levanta a mão. Deixa eu te perguntar, por que você quer morrer? Você não sabe me responder. Quem aqui nunca pensou assim, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou sumir no mundo? Fala a verdade. Se eu te perguntar por que você queria chutar o pau da barraca e sumir no mundo, você não tem resposta. Você não tem resposta, mas você teve um comando. Entendeu? Comando da onde? Desse lugar que eu estou te explicando. Do inconsciente, aonde está sendo registrado. Tudo está registrado lá. Vou dar um exemplo aqui de uma repetição de comportamento que você entra em compulsão. Por exemplo, você é uma criança dentro da sua casa e seu pai é daquele que quando você passava, ele falava, menino, me respeita, tem visita na casa. Aí você olha e pensa assim, poxa, mas eu não fiz nada, eu só passei na sala. Né? Só que o que entrou para este lugar? Entrou assim, meu pai tem o direito de gritar e eu devo abaixar a cabeça? E respeito é não passar na frente do meu pai quando ele está em casa. Só que isso não é respeito. Isso é a maneira que o teu pai interpretava e que ele te ensina a interpretar. Quando você cresce, o que você faz? A mesma coisa. Porque você aprendeu, porque foi registrado. Quantas coisas você reprovava dos seus pais e você repete? Quanto comportamento você como criança chorou e hoje você repete esse comportamento com seus filhos? Quantas vezes você ouviu do seu pai assim, na minha época... Era assim, na minha época, eu não tinha comida, na minha época era assim. Aí os seus filhos crescem, não quer comer alguma coisa, come! Que quando era criança, mesma coisa. Quantas vezes você chorou, quando seu pai disse assim, você vai crescer vagabundo, não vai dar em nada. Aí você cresce
E no dia da ira, o que você fala? O que você fala para os seus filhos? Quantas vezes, mãe, você ouviu assim: você, menina, é uma porca. A sua casa vai ter bicho quando você crescer. Você nunca vai casar porque você não sabe fazer as coisas em casa. Aí você cresce. Você faz o quê? Você faz a mesma coisa. Por quê? Porque vem um comando da onde? Da onde foi registrado. Olha o que diz em primeira... Meu Deus. Olha o que diz em primeira... Só estou na introdução, vou ter que correr. 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vossa vã maneira de viver que os vossos pais vos legaram. Então houve um resgate de comportamento. Então houve um resgate de herança. Para que nós não pudéssemos repetir comportamento. Para que nós pudéssemos ter a visitação de Deus naquele lugar de dor. E não foi com qualquer coisa que foi pago um alto preço. Esse resgate não aconteceu de qualquer maneira. Teve um preço muito alto. Parece ser importância Deus nos resgatar. Você sabe o tamanho da sua dor, mas Ele resgatou com a sua própria vida, para que nós tivéssemos uma herança mudada, para que nós tivéssemos o nosso comportamento mudado, para que nós pudéssemos deixar para trás essas coisas e poder viver uma nova vida, para que nós pudéssemos deixar de ser criaturas e agora serem filhos, herdeiros da promessa. Então não foi com qualquer coisa. Teve um resgate. Você pode botar a mão no teu coração e dizer assim: teve um resgate. Ele me resgatou deste lugar. Eu não preciso viver neste lugar. Foi pago um alto preço para que você fosse resgatado de tudo isso. O que acontece com a nossa vida? 3 pessoas aqui, por favor. Três obreiros aqui. Vem vocês 2, por favor. Vem você, meu filho. Fica aqui assim, um atrás do outro. O menor na frente. Não, vai o maior na frente. Você, vai na frente. Não, ele fica atrás. Nós somos trino, corpo, alma e espírito, amém? Deus é trino, trindade, 3 divindades, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Nós somos trino, porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Não tem como dividir, não tem como separar. Mas você pode entregar o governo da sua vida para quem você quer. Faz assim, com os 2 braços. Quando você entrega o governo da sua vida para o corpo fala de carne. É o tempo em que nós vivemos atrás dos prazeres mundanos, prazeres de todos os aspectos, bebida, drogas, prostituição, vícios, pornografia. Alguns cultuam seu corpo, alguns excedem em vaidade. Então tudo isso mostra que essa pessoa tem um domínio, entrega o domínio da sua vida para o corpo. Só que quando uma pessoa é governada pelo corpo, todos observam e todos conseguem ver esse comando. Geralmente tudo isso se perde quando você vem para a igreja. Até porque todos os pecados da carne, eles são visíveis e as pessoas vão observar.
Vai lá atrás, meu filho. Vem um pouquinho mais para frente. Aí sabe o que nós fazemos? Nós, e aqui está o erro da igreja, nós entregamos, faz assim, os dois. Nós entregamos o domínio da nossa vida agora para a alma. E é exatamente neste lugar onde acontecem todos esses conflitos. É exatamente neste lugar onde existem as fobias, os medos, as más interpretações. É exatamente neste lugar onde ela fica fortalecida e ela dá comando para a nossa vida. Aí você tem excesso de ansiedade, você não tem confiança, você é cheia de medo, você é cheia de fobia, tudo pode dar errado, tudo você sofre, tudo você sente. Porque a alma é a sede dos sentimentos, a alma é a sede dos sentimentos. A alma sente, a alma o quê? Sente. A alma tudo sente, a alma tudo sente. O filtro dela é sentimento. Só que nós descobrimos que enganoso é o coração do homem. Tudo que você interpreta errado está A alma foi desestabilizada pelo pecado. Adão e Eva pecam. Adão, onde você está? Você ouviu aqui o pastor Rodrigo pregando. Adão, onde você está? Não é porque ele não via mais Adão lá. Você não está mais aqui. Eu não te vejo mais dentro de mim. Adão, onde você está? Porque eu não estou te vendo mais. Aí a alma diz assim de Adão: eu tive medo. Você não sabe o que é medo, Adão. Você era perfeito. Você não conhecia o medo. Você não conhecia a fobia. Você não conhecia a escassez. Você não conhecia a ansiedade. Você não conhecia nada disso, Adão. Porque você foi feito para ser eterno. Aquele momento, a alma perdeu a perfeição. Vai lá atrás, pastor. O que acontece com alguém que está vivendo isso? Colocando tudo na mão da alma. Tudo que nós vemos. Rejeição, não entende a dor, repete ciclos e vai vivendo ali, porque está aprisionado. Recebendo o comando da alma. Faz assim, pastor. O que Deus fez? Ele disse assim: não tem como o homem viver um equilíbrio perfeito. Não tem como ter resgate do homem se não houver um governo perfeito. Não tem como eles voltar ao processo original, não tem como ser resgatado o domínio sobre o homem se não houver um domínio perfeito. É por isso que o Pai disse assim: nós precisamos fazer algo. A Trindade senta e conversa. E o Pai diz assim: eu envio. Jesus disse: eu vou. E aí o Espírito Santo disse: depois que você for, eu desço. Eu desço. Eu desço. Eu selo a vida do homem se ele entregar o domínio da sua vida para mim. Eu governo a vida dele. Não tem equilíbrio sem o governo do Espírito Santo. Só que eu e você precisamos entender que ele não desceu para passear, que ele não desceu para morar aqui, não. Ele desceu para habitar dentro de mim e de você, para estabelecer a perfeição. Aquele que era, aquele que sempre esteve, aquele que pairou sobre as águas, aquele que está no início, no começo e no fim, será eternamente. Aquele que deixou a sua glória para trazer o que para mim e para você? O governo perfeito. É por isso que quando a igreja for arrebatada, na verdade, é o arrebatamento do Espírito Santo da terra. A igreja é arrebatada porque o Espírito Santo será arrebatado da terra. E todos aqueles que têm o Espírito Santo irão juntos. Obrigada.
o vínculo da perfeição, o domínio perfeito. O que nós aprendemos com tudo isso? Você não pode confiar no que você sente. Você tem que viver em comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Olha o que diz em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Ele sai do homem e ele fica procurando um lugar escuro. Que lugar escuro? Aquele lugar escuro aonde o diabo trouxe inimizade entre a tua história e a tua história com Deus. Ele procura este lugar. Só que quando o Espírito Santo está lá, existe um governo perfeito. Só que nós deixamos muitas vezes a serpente trazer novamente a inimizade entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque se Deus existe, porque deixou. Olha a minha história, Deus, e começa a choramingar as coisas. E o espírito imundo, ele procura este lugar. Sabe por quê? Porque ele diz assim: voltarei para a casa de onde saí. Chegando lá, encontra a casa desocupada. Desocupada por quê? Porque o Espírito Santo não habita mais naquela casa. Não habita por quê? Porque você deixou as suas dores, os seus questionamentos falarem mais alto. A sua alma gritou, gritou, gritou de tal maneira, deu tanta força para a tua alma, que o Espírito Santo não habitou mais. Para quem você dá o governo da sua vida? Quem está governando a sua vida? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Eu caminho para encerrar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Eu vou usar um exemplo. Não precisa olhar na sua Bíblia, não, senão nós vamos nos demorar. Eu queria que você fizesse um caminho emocional aqui comigo. Nós vamos fazer o caminho emocional da vida de José. Quem era José? Ele tinha só 17 anos. E ele é vendido pelos irmãos. Então aqueles que deveriam proteger a José eram seus irmãos, o rejeitaram. Aqueles que deveriam proteger, o rejeitou, o mandou para situações difíceis. Imagine só o caminho emocional da vida de José, sabendo que foram os seus próprios irmãos que venderam. Imagine José chegando no Egito e Potifar o tendo como escravo, e ele sendo um fiel escravo, e ele sendo um leal escravo, e ele multiplicando toda a riqueza de Potifar. E aí um belo dia, a mulher de Potifar se engraça com José, e José diz que não quer, ela fica irada com isso, e segura a capa dele, depois de fazer uma tentativa de assédio, e diz para Potifar assim: foi ele quem quis me estuprar. Imagine só novamente esta pessoa, vivendo tudo isso, tendo sido leal a pessoas, tendo sido fiel a pessoas, e agora sendo acusada injustamente. Faz sentido isso para você? Faz sentido para você ter nascido num lar onde devia ter sido protegido, acolhido, e você não foi? Faz sentido para você ser acusado injustamente de coisas que você não fez? Ser mal interpretado? Agora José vai para uma prisão por lealdade e fidelidade. E agora ele tem que administrar a escória da sociedade, porque quem está na prisão? Estupradores, roubadores, ladrões.
os piores. E ele é tido como um desses, colocado neste lugar para ser esquecido. E o que José faz? Ele vê a vida dele desse jeito. Com certeza José deve ter feito: o que eu fiz, Deus, para eu merecer isso? Por que, Deus, eu tenho que passar por isso? Então José passa ali todo esse tempo. E um belo dia, ele interpreta 2 sonhos, você sabe. E ele diz assim: você volta a servir o rei. E a sua cabeça vai ser servida para o rei. Então ele diz assim: agora está chegando a minha hora. Agora eu tenho uma conexão com a mesa do rei. Então agora alguma coisa vai acontecer na minha vida. Você imagine um processo de 13 anos desse jeito? Escassez, rejeição, acusado de coisas que não fez, vivendo no meio de situações e pessoas que não era do tipo de pessoa dele, no meio de bandidos, de pessoas sem escrúpulos, sem valores, sem princípios. E aí a Bíblia diz que ele é esquecido lá ainda por mais 2 anos. Eu queria só abrir um parênteses aqui, para você saber o que é alguém viver processos com Deus. E o timer é Deus quem dá. Sabe por quê? Sabe onde eu entendi isso? Ele interpreta o sonho. E ele vai... Então o servo volta para a casa do rei. E a Bíblia fala assim: e ele é esquecido lá por mais 2 anos. Só que o que marca o fim do processo de José? O fim do processo de José é marcado por Faraó ter o sonho dos 7 vacas magras e 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho, de trigo. Certo, igreja? Se Deus daria o sonho a Faraó, para que então fossem buscar José na prisão, e José se tornasse governador do Egito, por que que Deus não deu o sonho logo em seguida? Por quê? Porque não estava pronto. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender. Tem um tempo para todas as coisas. E todo propósito debaixo do céu, nós temos que entender o porquê que algumas coisas tardam na nossa vida. Porque senão a gente só fica ali assim, ó. E Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você fique pensando: o que me falta, Deus? O que falta ainda? O que eu ainda não entendi, Deus? O que eu ainda não amadureci? Senhor, por que eu não saí deste lugar emocional ainda? Por que eu não exerço governo sobre esse sentimento ainda? Nesses 13 anos, José nunca perdeu a lição do tempo. O que o tempo está te ensinando? O que o Senhor quer que você veja que você não viu ainda? O que o Senhor quer que você cresça que você não cresceu ainda? Quais são as batalhas na sua mente que você não vence, que o Senhor quer que você vença ainda? É tão interessante que José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Esses 2 filhos marcam o tempo de um fim. Esses 2 filhos marcam um ciclo emocional vencido na vida de José. Efraim e Manassés, por quê?
Deus me deu vitória na terra da minha aflição, Efraim. Manassés, que significa esqueci de todo o trabalho da casa do meu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu já esqueci do que os meus familiares me fizeram. Sabe o que ele estava celebrando? Eu venci este ciclo. Deus me deu vitória nessa terra. Ele era estrangeiro naquela terra. Ele estava celebrando que Deus havia dado vitória naquela terra para ele. Só que deixa eu te perguntar uma coisa para você entender o quão é importante, como Deus se importa com o teu interior e o seu sofrimento. Depois disso, depois dos filhos, um belo dia, vai entrando ali os irmãos de José. E José, naquele momento, era a Cefate Paneia. Ele estava de peruca, com os olhos pintados, como é no Egito. Irreconhecível. 13 anos depois, impossível. E ele estava lá. E os irmãos começam a entrar. E sabe o que acontece? Aquele lugar que deu comando na vida de José, durante toda a vida dele, começou a entrar em conflito. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo a promessa. Deus me deu vitória na terra da minha aflição, e Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Mas existia ainda alguma coisa que dava conexão com dor. Não era perdão. Ele havia perdoado. Só que você precisa entender uma coisa. Existe uma grande diferença entre você liberar o prisioneiro e você entender a dor vivida. Ele fica assim: eu já celebrei, eu tive 2 filhos, eu esqueci da casa do meu pai, Deus já me deu vitória na terra da minha aflição, mas por que aqueles eles são meus irmãos, eles estão vindo ali, e ele começa a viver uma aflição. Sabe por quê? Porque aquele lugar começou a dar comando na vida dele, e quando ele está vivendo todas as promessas, tudo que Deus disse que ele viveria, ele já era governador, ele já tinha filho, mas existia um lugar que dava dor. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus se importa com a maneira que você está vivendo as promessas. Sabe o que é isso? Era a misericórdia de Deus, era amor de Deus pela vida de José. Era mais ou menos assim: José, eu sei que você está vivendo as promessas, mas eu sei que você tem conexão de dor, eu sei que você ainda sofre por algumas coisas, meu filho, e eu quero que você saiba que nós vamos trabalhar para arrancar isso do seu coração, porque eu me importo com a maneira que você está vivendo, eu me importo com a sua dor. Então José está ali, os irmãos estão chegando, porque quando você não entende a dor vivida, quando você não entende os processos da sua dor, você só senta, a alma domina, e você só chora. E aí então José diz assim: vocês são espiões. Eles disseram não. Eles não sabiam que ele era José. Não somos. O nosso povo passa fome. O nosso pai está em casa com o meu irmão mais novo. Nós só viemos comprar comida. Não, vocês são espiões. Sabe por quê? Porque aquele lugar estava dando comando. Aquele lugar dá comando nas nossas vidas, igreja. Você precisa entender o que José entendeu neste capítulo. O ferido fere. O ferido fere. Aquele que recebeu acusações, acusa. Recebeu acusações injustamente. Vocês são espiões, sim. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não sabia o que fazia com o que sentia. Você sabe o que faz com o que sente? Você é capaz de identificar qual é a emoção que está dando comando na tua vida quando você perde o controle?
Você é capaz de identificar o que te paralisa? Você é capaz de identificar o porquê que você repete padrão? O porquê todas as áreas da sua vida desenvolvem e aquela área não desenvolve? José vive um conflito emocional, porque nós vivemos conflitos emocionais quando a alma começa a dar comando. Quando o trauma começa a dar resposta. O agredido agride. O ofendido ofende. O que ouviu gritos e agressões agora comete gritos e agressões. E foi isso que José fez. Não me prenderam? Então tá bom, vai os outros, leva a comida para casa. E eu vou manter um escravo. Quem que foi o que ele manteve escravo? O que jogou ele no poço? Simeão. Sabe por quê? Porque quando nós temos conexão de dor, nós fazemos a mesma coisa que fizeram com a gente. Só que aonde há libertação? Quando há escravidão. No que você é liberto, totalmente restaurado e uma nova criatura, se tem áreas da sua vida que ainda estão escravas. Sabe o que José faz? Ele se retira para chorar. Ele sai do trono e vai chorar. Deus, eu não estou entendendo nada. Por que isso dói em mim ainda? Sabe por que Deus te trouxe aqui essa noite? Porque você precisa de uma resposta. E talvez você pergunte, Deus, por que isso dói em mim ainda? E Deus vai te dar uma resposta. Porque isso dá comando na sua vida ainda. Deus, por que Deus, eu já sou governadora, eu já sou rico, eu já tenho filhos, eu já estou vivendo a promessa, Deus. Aí Deus olha e fala assim, mas eu me importo, José. Eu me importo com o seu sofrimento. Eu me importo com a maneira que você está vivendo as promessas. Não adianta todo mundo ver você bem. Não adianta todo mundo achar que você está bem. Mas eu conheço o teu interior, José. E ainda dói. E aquilo vira um liquidificador de emoções na vida de José. José manda os irmãos, primeiro inventa o negócio do ouro, do roubo. E para segurar um dos irmãos, devolve a comida. E diz assim para eles, se vocês estão falando a verdade, eu quero que vocês voltem e tragam Benjamim. Então José vai embora para sua casa, Simeão vai para a prisão e os irmãos voltam. E eles voltam para a casa do pai, chega lá e fala assim, pai, nós chegamos, cadê Simeão? Pai, Simeão ficou, por quê? Pai, porque o governador do Egito aconteceu assim, 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 ele segurou Simeão. Sabe o que o pai faz? O pai chora, rasga as suas vestes e fala assim, primeiro Jacó, agora Simeão, e vocês ainda vão levar Benjamim? O pai sofre. Mas tem uma coisa que o pai faz. E ele derrama isso aqui nessa noite na sua vida. O pai vai e ele busca bálsamo e mel. Bálsamo para curar as feridas e mel para adoçar a vida. E sabe o que Jacó faz? Leva isso para este governador. E diz que veio do vosso pai quem vos mandou. Então eles chegam lá com bálsamo e mel. Se passam mais ou menos 3 meses. Nesses 3 meses,
José pôde ver o lugar que estava dando o comando na vida dele. José pôde entender as emoções dele. E sabe o que ele entendeu? Ele entendeu o processo da dor. Ele entendeu que o que ele não dominasse, com o tempo iria dominá-lo. E o que ele não havia dominado, ele não tinha entendido o processo. Quando você não entende o processo da sua vida, você culpa Deus. Quando você não entende os processos da sua vida, você diz: é porque foi a minha mãe que me abandonou, é porque foi o meu pai que não me deu condições. Quando você não entende os processos da sua vida, você fica refém de uma situação. E você acha que você é o menor da sua casa. Mas o que aconteceu com a vida de José foi o que vai acontecer com você aqui essa noite. O Espírito Santo trouxe entendimento na vida de José. Espera aí. Eu sou pastora, terapeuta, ajudo tantas pessoas, atendo tantas pessoas, sou iluminada com sabedoria, mas não foi sempre assim. Quem me fez ser assim? Os processos, o lar que eu nasci. Quem me fez ser a mãe que eu sou hoje? A filha que não teve um lar decente, que teve muitas lutas dentro da minha casa, que o meu livro Perdão fala sobre isso, que tive que perdoar a minha mãe porque ela ficou me devendo um lar. Quem sou eu? Eu sou as minhas vitórias em cima da minha dor. Então não existe a Paula de hoje sem o processo que eu passei. Então não existe pastora com autoridade nessa área de cura interior sem ter trilhado esse caminho da dor. Então a dor não foi para me matar, não. A dor foi para me dar autoridade. Então hoje eu sei de coisas porque eu vivi esse processo. Aquela que venceu o câncer tem autoridade sobre essa enfermidade. Aquele que venceu o divórcio tem autoridade sobre o divórcio. Aquele que venceu a depressão tem autoridade sobre a depressão. Porque o caminho da autoridade é o caminho que um dia você serviu, é o caminho que um dia você passou por baixo, e aí agora você passa por cima. Por quê? Porque você venceu. E o que José tinha entendido? Os irmãos voltam e ele diz assim: agora eu vejo e sei porque eu passei. Agora eu ouço e não tem mais dor. Eu entendi. Ele diz assim: pega Simeão da prisão, dá um banho e leva para minha casa. E os outros que estão chegando, os outros também, dá um banho e leva para minha casa. Quando os irmãos estão assentados, José sai, tira a peruca, limpa a maquiagem e diz assim: irmãos, eu sou José, a quem vocês venderam. Não fiquem atemorizados, não tenha medo. Não foram vocês que me causaram isso. Foi o Senhor quem me mandou à frente para a conservação da vida. Não tem culpado no teu processo. Não tem culpado no seu processo. Não tem culpado no seu processo. A alma quer que você continue culpando pessoas, mas José entendeu que ele ainda não tinha entendido. Ele tinha liberado os prisioneiros, mas ele tinha conexão de dor
ainda estava escuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te leva para você servir primeiro o lugar que você vai governar depois. José foi servir o Egito porque ele se tornaria governador. Eu servi o lugar onde hoje eu tenho autoridade. Talvez você está servindo ainda um lugar onde Deus está te dando autoridade, e a alma está dizendo para você: tu vai ficar aqui para morrer. E eu vou dizer uma coisa para você: quem é culpado quando Deus conduz a nossa vida? Foi o Senhor. Foi o Senhor, não foram pessoas. Deus usou de todas as coisas, como Ele usa de todas as coisas para nos dar autoridade. Eu queria que você se colocasse de pé comigo. Enquanto o louvor canta, eu queria ministrar. O louvor faz um louvor baixinho. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você jogasse todo o teu desejo de entender o seu processo agora para dentro de você. Porque se você não tiver uma boa vontade, você pode continuar a estar viver as promessas, mas sem celebração, sem alegria. José estava a governar o Egito, mas dentro dele ainda havia dor. E Deus moveu os céus e terra para que ele entendesse que Deus se importava com a maneira que ele estava vivendo as promessas, que Deus se importava com a dor que estava dentro dele, dando comando para a vida dele. O Senhor me trouxe aqui do Brasil, porque Deus se importa com a dor, porque Deus se importa com aquilo que comanda a tua vida. Porque Deus tem visto que a sua alma tem governado a sua vida. E você procura respostas em sentimentos. Eu quero dizer para você que não há respostas em sentimentos, mas há uma resposta do governo do Espírito Santo na tua vida. Existe um propósito na dor, que não é de te matar. Existe um propósito na dor, é te forjar. É forjar no campo em que você caminha. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos assim, esse aqui é herói de guerra do Vietnã, é porque esse camarada, ele passou pelo Vietnã, ele viveu a guerra do Vietnã, ele venceu a guerra do Vietnã, e quando ele chegou do outro lado, ele é condecorado como herói de guerra do Vietnã. Por quê? Porque ele passou por um lugar difícil, mas ele se tornou autoridade. O caminho da dor também é o caminho da autoridade. O caminho da luta também é o lugar onde você vai governar. Aonde você serviu é o lugar aonde o Senhor vai te colocar com autoridade. Existe uma nação esperando o teu testemunho ficar pronto. Existe um povo esperando você ficar preparada para que você possa, com autoridade diante de céu e terra e de demônios, a dizer: eu venci isso e você também vai vencer. Eu queria
perguntar se você tem coragem. Alguém aqui venceu uma crise muito grande no casamento? Venceu, tá vencida. Vem aqui à frente. Tem alguém aqui que venceu uma enfermidade muito grave e hoje está aqui? Se tem alguém aqui que venceu, não está no processo não, eu quero alguém que venceu. Vem aqui, por favor. Existe alguém aqui que viveu uma decepção muito grande com o ministério e venceu isso e hoje está aqui de novo congregando e trabalhando aqui? Se tem alguém aqui, por favor, vem aqui. Amém. Você é o que, filha? Quando você está passando, você pensa assim: eu vou morrer, não vai sobrar nada do outro lado. Mas o caminho que você serviu embaixo, Deus coloca o governo da autoridade para você em cima. Anjos e demônios, céu e terra, hoje devem reconhecer a autoridade que vocês conquistaram na terra. Venceram todos os processos, passaram pelo campo, venceram cada demônio e chegou do outro lado como perdedor não, com conexão de dor não, entendendo que toda a dor vivida, o Senhor sempre esteve adiante de vocês e agora te deu vitória. E sabe o que acontece? Por favor, passeie pela igreja. Sabe o que acontece? Hoje é assim, ó, nós vencemos as crises do casamento. Você tem problema no casamento? Vem atrás de nós, porque nós vencemos e você também vai vencer. Quem aqui teve problema com saúde? Sério? Sua filha? Eu vou dar um exemplo aqui. Pega você na mão dela e na mão dela, para vocês entenderem. Passou dizendo: eu vou morrer. E Deus estava dizendo assim: não, é só um treino para a tua autoridade. E aí então, quando você entende que a dor dá propósito e também te dá autoridade, por favor, caminhe na igreja. Ela diz assim: eu venci o tumor, eu venci o câncer, eu venci e você também vai vencer. Porque o lugar que você foi escrava, agora Deus te levanta com autoridade. Vira para lá, pastor. Talvez você tenha vivido como o pastor decepções ministeriais. Eu não acredito em ninguém, não pode dar mais certo. Eu acreditei tanto, eu me entreguei tanto, eu desejei tanto, e olha o que fizeram comigo. Mas o caminho da dor, deixa eu te falar, Deus usa o diabo usa de pessoas para te ferir, mas Deus também usa de pessoas para te curar. A mesma mão que um dia apontou para tua cara, a mesma mão hoje estende através de pessoas um abraço e diz assim: há um povo sério, há uma igreja séria, há corações sinceros, e você pode voltar a acreditar. Porque a alma quer que você fique distante, distante do teu ministério, distante de tudo que Deus entregou na tua vida. Mas o caminho da dor pode ser também o caminho da tua autoridade. E aí hoje Deus te levanta e diz assim: é possível. Deus me fez passar por essa terra de aflição e me deu vitória. No comando do Espírito Santo há pessoas curadas e hoje pode dar direção para a tua vida. O que ontem estava ferido sentado neste lugar, hoje está do lado de cá a dizer para você:
Deus pode. Deus pode. Eu creio. Jesus morreu por uma igreja, por uma noiva, no qual eu não sou escrava, mas eu faço parte. E aí, pastor, pode caminhar. E aí hoje ele pode dizer assim para aquele que vai batizar: pode vir atrás de mim. Por quê? Porque eu tenho autoridade. Você precisa entender, igreja, que tudo que você passou, você nunca esteve só. Quem aqui está entendendo o processo da dor? Quem aqui está entendendo que não é para você morrer? Quem aqui está entendendo que o teu testemunho é poder para Deus fazer de novo? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você pudesse agora falar com Deus, tirando toda essa conexão de dor, dizendo para o Senhor: Senhor, eu achei que era para morrer. Eu não sabia que o Senhor estava levantando um libertador. Porque para a fome do Egito, Deus levantou José. Para a escravidão, Deus levantou Moisés. Deus sempre levanta um libertador. E Deus está levantando libertadores aqui nessa noite. Diga para o Senhor: eu entendo, Senhor. Eu não culpo mais pessoas, Senhor. É a minha história, é o meu processo, é a minha autoridade que foi desenvolvida em tudo isso. E eu declaro que o Senhor está jogando luz nesse lugar escuro, que você possa estar arrancando toda a dor registrada neste momento, que você possa estar entendendo tudo que Deus fez, e todo o registro de dor, toda a conexão de dor agora possa ser arrancada. E o que eu vou deixar registrado neste lugar, eu vou deixar registrado neste lugar que o Senhor me fez servir no lugar aonde Ele me deu autoridade depois. Que eu não sou escravo mais do medo, que eu não sou mais escravo dessa situação, mas eu sou Senhor. O Senhor me deu autoridade. Quem está recebendo autoridade aí? Quem está recebendo? Que você possa glorificar ao Senhor. Autoridade. Eu queria saber se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ouviu essa mensagem e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aí, eu queria que você levantasse as suas mãos, que eu quero orar por você. Você veio como convidado aqui essa noite e você nunca fez esta oração: Senhor, eu entrego a minha vida, porque eu era escrava do medo, eu era escrava da minha própria história, Senhor, mas hoje eu entendi. Tem alguém aqui? Tem alguém? Que Deus possa te dar. Acredito que todos já tenham feito esta oração, mas que você possa entender a profundidade, a cirurgia que o Senhor fez no seu coração nessa noite. Que você possa ir para a sua casa sabendo que foi o Senhor quem fez isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda Jesus aí com alegria. Dá um abraço.